מן הקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו. Muralhas do templo antigo e foram reformadas, mas seguem a mesma linha de como era antigamente a cidade antiga de Jerusalém. Vamos entrar agora pela Porta dos Leões. A última reforma da Judéia, né? O leão de Judá, o símbolo de Jerusalém. Mas não tem a ver com essa parte relacionada ao rei Davi, ao reino de Judá. Porta de madeira de cedro do Líbano original de 500 anos atrás. ותתגדל ותתקדש זוהי ירושלימך לדור ודור לדור ודור. Quer perceber, mas quem assenta lá atrás ouve o som que está saindo aqui para você ver, admirar o que é a qualidade de som que tem. Shalom, meus irmãos, estamos aqui no primeiro dia de passeios aqui na cidade de Jerusalém. Já amanheceu, a cidade está calma, está tranquila, é um sábado. E agora estamos aqui, atrás de mim, vocês podem ver o tanque de Betesda, onde Jesus curou um paralítico também no sábado, que há 38 anos esperava a sua bênção. E aqui é a nossa primeira parada e vamos agora ver um trechinho de uma live e da mensagem gravada pelo pastor César, aqui nesse local, no tanque de Betesda, em Jerusalém. Avirarim salkayani Bereakorani Isaberu arba'im Im kol pa'amoni Chazarnu evorot hamayim Lashuv elakita העיר אשר בדן יושבת ובליבה חומה ירושלים של זהב בשל נחושת בשל אור על לכל שירייך אני ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור
Shalom! Nós estamos aí nesta live do meio-dia, dedicando a você que nos acompanha esta trajetória desta caravana aqui nas terras de Israel. Agora estamos exatamente em cima do relato bíblico de São João, capítulo 5. Depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Mas Jesus veio quebrando esses paradigmas. Ele entrou aqui num sábado. Ele não esperou o dia seguinte para curar. Ele veio trazer esperança a um homem que estava aqui há 38 anos. Eu acho que, eu vou falar uma coisa para vocês. Seriam poucos cristãos que teriam fé para manter a sua convicção durante 38 anos esperando uma promessa. E Jesus então vem e quebra aquele paradigma. Ele vem aqui no sábado, sabendo que ele é o Senhor do sábado, foi ele que instituiu, e ele vem aqui no sábado. Ele não esperou o anjo descer para agitar as águas. Ele quebrou outro ritual. Ele veio no sábado, ele não esperou o anjo descer e nem esperou as águas se agitarem. Três pontos distintos que aconteceram aqui. E ele pergunta ao homem, disse assim: você quer que eu te coloque no tanque quando o anjo descer e as águas se agitar? Ele não falou isso. Ele disse: você quer ser curado? Agora pare um pouquinho, você talvez que esteja aqui comigo, eu tenho necessidades. Eu acredito que você também tem. Se ele chegasse a você aqui hoje e dissesse: você quer, o homem estava aqui por uma necessidade, você quer a sua resposta? Aí o homem respondeu para Jesus o quê? O homem disse: eu estou esperando o anjo. E quando o anjo chega, eu não tenho quem me ajude. Você quer que eu te ajude? Então, Deus viu o que ninguém viu. E ele olha então tranquilamente e diz para aquele homem: levanta. É uma reação. É um ato de fé. Levanta. Eu vou te dar trabalho. Pegue a tua cama. Ele não deixa o homem deixar a cama dele aqui. Deus não gosta de gente preguiçoso. Ele, além de fazer um milagre, mas ele te dá ocupação. Amém. Eu quero dizer para você que ele vai nos dar uma ocupação. E eu espero um milagre para um trabalho, para ver as coisas progredirem. Então, esta meditação aqui neste tanque de Betesda sirva para você assim: não queira apenas um milagre, queira colocar sua mão em ação. Amém. Porque Jesus vai te dar ocupação, sabe? Você leve a sua cama como sua testemunha de que você já esteve prostrado em cima dela. Vamos montar em cima do nosso problema aqui? Amém. Vamos andar em cima dele de cavalinho aqui, vamos voltar para casa dando testemunho de uma virada extraordinária na nossa vida? Essa é a nossa oportunidade, esse é o nosso momento. E eu acredito que Jesus pode fazer isto e nós vamos... Eu não sei, eu vou perguntar uma coisa que parece infantil. Você sente uma atmosfera boa aqui? Você sente algo que, muito além de uma história aqui que está acontecendo, você sabe que este é o dia do seu milagre, que este é o dia do seu descanso, que esta é a hora da sua consolação, mas que é a hora de você voltar para disposto a fazer alguma coisa por Jesus. Porque daquele dia em diante, onde aquele homem chegasse, ele ia dizer: Jesus me curou. Eu gostaria que você voltasse para casa dizendo: Jesus mudou a história da minha vida. Ali abaixo realmente é o tanque de Betesda, né? Onde realmente ficava água. Nós descemos um pouco mais aqui, pois aqui é uma construção romana. Então, se é romana, foi do tempo de Jesus, né? Que ele estava na terra. E, consequentemente, curou o paralítico. Ali, a cisterna romana é toda uma estrutura. Vocês entenderem que não é só um tanque, né? A cidade de Jerusalém estava mais abaixo, as construções, e cada vez que era destruída, eles deixavam as ruínas e construíam coisa em cima. Então, hoje a gente está lá em cima ali, é o nível da cidade atual. Mas aqui é do medieval, né? Temos aqui também, ó, a cripta do monastério medieval, né? Século XII.
Então lá embaixo que sim era a cidade do tempo dos romanos. E aqui tem outra construção também, misturado o bizantino com romanos. E lá em cima é o nível da cidade atual. Caravana ali na frente, está iniciando agora o caminho, o trajeto que acredita-se ser da Via Dolorosa. Fazendo a Via Dolorosa. Tem que ser um outro tipo pra andar nessas pedras aqui. Tem que ser um 4x4 aí, um carrinho. Essa suspensão não tá em dia não, viu? Não é, Pituco. Porque no mesmo dia estava chegando na cidade a figura do imperador de Roma, que era mais ou menos o Deus na terra, do pagão. Essa figura estava no corpo do governador da província de Roma, na Judéia, que era Pôncio Pilatos. Né? Então, quando deveria estar o povo inteiro, naquele mesmo dia, portando suas trajes. Chegando agora aqui nesse ponto da Via Dolorosa, que era a Fortaleza Antônia, onde era tipo um castelo onde Herodes ficava, né? E controlava toda a cidade, bem alto. E o guia acabou de nos falar que quando Jesus chegou em Jerusalém, aconteceu 2 eventos, né? Porque Herodes também, Pilatos também estava chegando aqui na cidade de Jerusalém. E era de costume que as pessoas vinham, colocavam suas vestes, suas roupas, né? Para o imperador que vinha de Cesareia caminhasse por cima disso. Neste dia foi diferente. As pessoas não estavam aqui, estavam lá no Monte das Oliveiras esperando o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. E isso já foi um choque para Herodes, né? Quem poderia ser tão importante a qual as pessoas trocassem de vir receber o imperador aqui na Fortaleza Antônia para receber o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que nós estamos fazendo é aquilo que nós vamos fazer também amanhã. Vou tentar resumir aqui nessa maquete. Tem que imaginar que aqui ao contrário, logicamente, é uma maquete, eles colocaram na parede. Essa é Jerusalém da época de Cristo, aqui ao redor, cercada pelas muralhas. Nós ontem estávamos aqui no alto do Monte das Oliveiras, quando nós avistávamos a cúpula dourada aqui. Vocês precisam entender que todo esse retângulo aqui, que vocês viram a cúpula dourada ontem, é exatamente no lugar que na época de Cristo estava o templo de Deus e o Santo dos Santos aqui no meio, também coberto de ouro. Hoje é a cúpula dourada no mesmo lugar. Então nós estávamos aqui fora observando a cidade aqui. Hoje de manhã nós entramos pela Porta dos Leões, que é aqui, e já fomos direto para o tanque de Betesda. O tanque são 2 piscinas, tá vendo? Onde nós estávamos agora há pouco. Depois caminhamos e estamos agora aqui entre essas 4 torres, a Fortaleza Antônia. Essas 4 torres era o lugar que dominava toda a esplanada do templo. Então, exatamente Pôncio Pilatos estava aqui, e aqui é que ele vai receber Cristo. No primeiro momento, ele vai mandar Cristo, achando que é assunto interno dos israelitas, dos judeus, ele vai mandar o rei da Galileia, que por acaso estava aqui, que era Herodes Antipas, e que estava naquele palácio ali em cima, entre aquelas torres ali em cima, era o palácio de Herodes. Ele foi mandado a Herodes, Herodes manda ele de volta a Pilatos, e aqueles selam uma inimizade, né, que eles tinham através desse diálogo, através de Cristo. Ele vai voltar para cá, e aqui todo aquele diálogo com Pilatos, no final ele vai ser condenado, vai ser flagelado, e vai começar a andar com a cruz por esse caminho daqui, saindo pela cidade, porta de Damasco, até chegar ao Calvário, com as cruzes aqui de ferro. A senhora está vendo? Está vendo ali? E logo depois vai ser sepultado na sepultura ali de José de Arimateia. Então esse é o caminho que nós vamos fazer agora. Só que a cidade mudou, a cidade não é mais a mesma. Então a gente vai fazer um zigue-zague para poder chegar no mesmo caminho. O chão já não é mais a mesma e muitas coisas foram construídas no meio desse caminho.
Essa aqui ainda é a Via Dolorosa e alguns comércios estão abertos. Hoje é sábado, mas tudo que está aberto é de muçulmano, né? Os judeus param no sábado, os muçulmanos param seus comércios na sexta e os cristãos param no domingo. Aqui você percebe a mistura, né? Árabes, cristãos, judeus, todos misturados, andando e seguindo, fazendo esse caminho da Via Dolorosa. Embora os judeus estão só voltando do monte, estão só voltando do Muro das Lamentações. Finalizando aqui a Via Dolorosa, estamos passando pelo portão de Damasco. E cruzando aquela avenida chegaremos ao Gólgota. Então essa porta ainda acontece outros eventos, né? Jesus sai por aqui, vai para o Gólgota, Saulo sai por aqui e vai em direção a Damasco perseguir os cristãos, né? Chegamos agora no Jardim do Túmulo, que é uma paisagem bonita, bem arborizado, muito bem cuidado. E ali onde se acredita que foi o túmulo de Jesus, né? Ali onde a pedra será removida e no túmulo, como a gente vai ver agora entrando, era da época de Jesus. Entrando agora no túmulo que acredita ser de Jesus. Ali ele ficou deitado. Ali ficava o corpo deitado, né? Aqui era um túmulo naquela época. Shalom, nossa gratidão a Deus por nos permitir estar aqui num lugar belíssimo em Jerusalém. E estamos transmitindo a você todos os dias nesta live a nossa passagem aqui na cidade de Jerusalém. E nesta oportunidade nós estamos num lugar onde nos oferece uma ideia e nos dá alimento para a imaginação de que o Senhor tenha sido crucificado nestas cercanias, próximo de onde nós estamos, e que tenha sido sepultado também aqui neste próximo, onde estamos, neste jardim, que segundo a tradição pertenceu a José de Arimateia. Entramos por Jerusalém na quarta-feira, quando Jesus, no dia 4 de abril do ano 30, entrou vindo de Betânia, passando por Betfagé, e ali, em cima do monte, as pessoas o encontraram, tiraram suas roupas, quebraram os ramos e começaram a ovacioná-lo e tentaram colocá-lo como rei. Disse: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Eles estavam esperando um rei político que tirasse da mão de Roma a espada opressora que estava oprimindo a eles e devolvesse o reino, a liberdade que Davi tinha de volta a eles. Mas Jesus não veio com uma espada e não veio para fazer um reino aqui na terra. Ele veio para uma missão especial. Ele veio para morrer em nosso lugar. Todos os milagres e maravilhas que Jesus fez, tanto cura como de salvação, eram coisas que ele fez, isso é muito importante, coisas que ele fez de maneira antecipada. Porque Isaías disse que na sua crucificação ele levaria nossos pecados e nossas enfermidades. Lá no Calvário, Isaías 53. Então a Bíblia diz que para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que ele morreria, que ele levaria nossas dores e nossas enfermidades, foi feita de maneira antecipada. Porque antes dele morrer, ele já perdoou muitos pecados. Ele perdoou o aleijado, perdoou a Maria Madalena, perdoou a mulher apanhada em adultério e curou muitas pessoas. Então isto chama-se milagres de antecipação. Escritura que se cumpriu de maneira antecipada, como nós vimos
lá em Caná da Galileia, ele dizendo: olha, não é chegada a minha hora, na minha agenda não está que deveria ser assim, mas eu vou fazer. E isso para mim é muito importante dizer a vocês, porque eu espero que ele faça na sua vida uma antecipação, tanto para o perdão, Amém. como para curas e milagres na sua vida. Estamos, então, meditando aqui nas coisas que ele realizou. E no dia 30, dia 4 de abril, ele entra, e isso numa quarta-feira, numa quinta-feira, ele tem os seus preparativos finais e é preso à noite, quinta-feira, lá no jardim do Getsemane. Estando no jardim do Getsemane, ele entra numa profunda agonia e sofrimento, e dali então ele é preso, e aquela foi uma noite terrível, que não vai dar oportunidade de vocês conhecerem a gruta onde eles o colocaram para no final da noite, depois da sua prisão. Na manhã seguinte, vejam bem, presta atenção, ele não fez o que nós fizemos hoje. Quantos aqui levantaram e escovaram os dentes, lavaram o rosto, foram ao banheiro? Ele não teve esta oportunidade. Seus olhos estavam cheios de olheiras, seu hálito estava pesado. Ele não sei como fez suas necessidades fisiológicas como homem, porque aquele sinédrio, aqueles que o aprisionaram, aqueles xiitas, aqueles fanáticos religiosos estavam com vontade de matá-lo. E ele começa, então, não é simplesmente no Calvário as suas dores e as suas dificuldades por mim e por você. Ele começa muito antes. Na sexta-feira de manhã, não vai ao banheiro, não escova os dentes, os olhos estão fundos de uma noite sem dormir, ele não cochila, ele simplesmente está aqui para um momento de sofrimento. É levado da casa do sumo sacerdote para a casa do sacerdote e dali destinado a Pilatos, porque eles não queriam sujar a mão, porque era a semana da purificação, a semana da Páscoa. E matá-lo eles não podiam, mas eles disseram: nós podemos levar aos romanos, e o governador está aqui, vai matá-lo e nós cumprimos o nosso propósito. E anteontem eu fui perguntado por aquele guia lá da Jordânia: por que vocês amam tanto os judeus? Eu disse: porque nós devemos um favor muito grande, impagável a eles. E disse: como vocês devem favores a eles? Eu disse: eles fizeram o favor de rejeitar o Messias, para que a bênção da salvação, da cura, da libertação, da vida eterna fosse destinada a nós. Contei para eles a história de José do Egito, que foi rejeitado pelos irmãos e que mais tarde não abençoou só os irmãos, abençoou o mundo. E que o próprio Jesus, cumprindo a profecia de Zacarias, um dia chegará aqui e mostrará suas mãos. E eles perguntarão: que feridas são essas nas tuas mãos? E ele dirá: são as feridas que fui ferido na casa dos meus amigos. Mas aquilo já depois de ter nos levado para casa como sua esposa, como sua noiva. Ele nasceu para que não morresse. Ele morreu para que eu vivesse. Tudo me deu como prova do seu amor. Fez-se um réu para se tornar meu defensor. Para que eu sorrisse, ele chorou. Sem que eu me amasse, ele me amou. Para que eu cantasse, ele sofreu. Para que eu vivesse, ele morreu. Tudo ele fez em meu lugar. E hoje eu posso me alegrar, pois para um grande pecador
um grande Salvador, na cruz morrendo, rasgou-se o véu, tenho entrada plena no céu, ele garante a salvação, pois nele tenho todo o perdão. Oh, aleluia! Posso cantar por essa graça me alcançar, e eu exclamo como penhor. Te agradeço, Senhor, para que eu sorrisse, ele chorou, sem que eu amasse, ele me amou, para que eu cantasse, ele sofreu, para que eu vivesse, ele morreu, tudo ele fez em meu lugar, e hoje eu posso me alegrar, pois para um grande pecador, um grande Salvador. Estamos saindo agora de Jerusalém, passamos ali no Gólgota e agora estamos indo a Belém. Estamos entrando agora em Belém e aqui é um território exclusivamente controlado pela autoridade palestina, né? Então, para cá os guias israelenses não vêm, já tem que ser outros tipos de guias aqui, guias palestinos, e também é proibido, como vocês viram nessa placa aí, é uma placa vermelha que é a área designada a área de risco A, ou seja, o risco máximo para israelenses estar aqui dentro da cidade tanto de Belém como de Jericó também, onde a gente foi, são cidades que a própria lei de Israel não permite que seus cidadãos visitem, pois eles consideram que oferecem risco para suas vidas. Pois Belém é controlada pela autoridade árabe, pela autoridade palestina, dentro do território de Israel. Chegamos em Belém, estamos aqui agora debaixo de uma gruta, nessa região aqui de Belém, onde ficava o Campo dos Pastores, e acredita-se que numa gruta como esta aqui, não podemos afirmar que foi essa exatamente, a Igreja Católica afirma, mas nós não podemos afirmar porque não tem como comprovar, né? Passou muito tempo. Mas nessa região, em alguma gruta como essa, nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo. E nós chegamos aqui de Belém, no período da tarde, passamos a manhã em Jerusalém, fizemos o Gólgota, fizemos o tanque de Betesda, chegamos à tarde em Belém. Vamos agora escutar um trechinho dessa live aí que o pastor gravou, explicando aqui os acontecimentos aqui na cidade de Belém. Shalom! Nossa alegria de estar aqui em Belém, lugar do nascimento de um grande ícone da nação de Israel, que é o rei Davi, e que as escrituras sagradas atestam que o Cristo, que também vai nascer aqui, é filho de Davi. Esta é uma expressão da Bíblia. Agora, nós vamos tratar de alguns assuntos que podem ser até controversos e contraditórios. Todos nós conhecemos que o cristianismo nasceu
aqui em Jerusalém, e anos mais tarde o imperador Constantino se aderiu à fé cristã. E através de Constantino, ano 325, nós temos uma junção de conceitos e doutrinas pagãs vindas do Império Romano que se tornaram partes da fé cristã, mas que nada tem a ver com o cristianismo. Por exemplo, nós temos o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é crido e anunciado por todos que Jesus nasceu em 25 de dezembro. E, no entanto, todos conhecemos pela história que 25 de dezembro era a celebração do aniversário do Deus Sol. E o que tem aniversário do Deus Sol com o aniversário de Jesus? Nada. Mas como Constantino queria agradar a gregos e troianos, queria agradar a todos, e 25 de dezembro era o dia da celebração da festa que se dava em Roma. E a maior parte da população do Império Romano era camponesa. E eles iam a Roma. E a pergunta é, como agora podemos celebrar o aniversário do Deus Sol se eu professo ser um cristão? Então, convocou os bispos e mudou a expressão de aniversário do Deus Sol para aniversário do Filho de Deus. E desde então, começaram frequentemente a celebrar em 25 de dezembro o aniversário de Jesus Cristo como sendo nesta data. Todos nós que já vivemos aqui, e a nossa guia e o guia, sabe perfeitamente que 25 de dezembro isso aqui está muito frio, coberto de neve, e não há pastores no campo apacentando. E a Bíblia diz que ao nascer Jesus, os pastores estavam no campo, apacentando seus rebanhos, quando veio a visão e a aparição dos anjos. Então, nada tem de combinação. A Bíblia nos relata que ao 6º mês, o anjo Gabriel visitou Maria para fazer a anunciação do Filho de Deus. Jesus não nasceu em dezembro. Jesus nasceu entre o final do mês de março para o início de abril. Esta é a data mais provável. A tradição diz que Jesus foi batizado quase aos 30 anos. E a tradição aponta o batismo de Jesus no dia 6 de janeiro. Se ele tivesse nascido em dezembro, a Bíblia relataria assim: e tendo Jesus completado seus 30 anos, foi batizado. Mas a Escritura está assim: e tinha Jesus quase 30 anos, porque janeiro está bem próximo do mês de março ou abril. Jesus, que nasceu aqui em Belém, ele se tornou este grande referencial e todos nós reconhecemos isto, os fatos que aconteceram antes e os fatos que aconteceram depois. E assim na nossa vida, nós temos fatos que aconteceram na nossa vida antes de conhecermos a Cristo e fatos que aconteceram na nossa vida depois que conhecemos a Cristo. Então, o nascimento de Jesus é tão fantástico porque não é apenas a história de onde ele nasceu. A história de onde nasceu, como diz a guia, é uma história improvável. É improvável porque foi numa noite, foi no silêncio, foi para pastores e foi num campo. Não foi num palácio, não foi para gente intelectual, não foi no barulho da cidade, mas no silêncio. Então, essas coisas nos remetem que Deus faz coisas de maneira grandiosas, de maneira tão simples que a humanidade desconhece, mas que mais cedo ou mais tarde vai aparecer. Então, quando eu contei aqui a história daquele homem que jogou a moeda e perdeu a chance de receber a resposta das suas orações, eu quero dizer a vocês exatamente isto. Deus trabalha de maneira tão simples que você nunca deve perder as grandes oportunidades que Ele te dá. E às vezes Ele bate na porta da sua casa de uma maneira tão singular, tão singela, tão simples, que você desconhece e pensa, isso é apenas uma bobagem. Mas não é uma bobagem. É uma oportunidade para você estar junto de fatos que vão acontecer. Porque a grande obra da criação, que é anunciada aos pastores, a grande obra da criação do próprio universo,
e de fatos extraordinários que acontecem na nossa vida, não acontece pela sua inteligência, pela sua capacidade, pela sua intelectualidade. Porque a primeira coisa que nós reconhecemos é que nós não somos nada sem Deus. Nós não somos nada. Estamos aqui hoje, amanhã não podemos não estar. Nós não somos nada. Apesar da nossa arrogância e da nossa prepotência e da nossa vaidade, nós somos um grupo de pessoas fedidas, fétidas, cheia de pus, cheia de doenças, cheia de vermes, e o homem arrota a grandeza. Sabe? E Deus, o Eterno, por que vestiu uma carne humana e se fez semelhante a nós? Para sentir seus problemas, sentir suas dores, passar por suas misérias e dar a solução para qualquer coisa que você precisa. Amém. A vinda de Cristo à Terra não foi para sentar no trono, como pensavam os judeus, em destronar Roma, para que ele assentasse o Messias. Ele veio aqui, foi para desconcertar e desfazer conceitos de grandiosidade. Os reis, como foi lembrado hoje, o grande rei, o grande representante de Roma, que era Pilatos, entrou em Jerusalém montado num cavalo e as pessoas debruçando diante da sua carruagem, suas roupas, e Jesus entrou do outro lado da cidade montado num jumentinho, de uma maneira bem simples, mas sendo ovacionado, sempre dizendo: Hosannas ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Seja simples e humilde, seja agradecido a Deus, e Deus fará por você, a hora que você precisar dele, o que você precisar. Nós todos dependemos dele, e haverá momentos na sua vida que você vai se lembrar do que eu estou lhe dizendo. Todos nós precisamos dele em algum momento da nossa vida. Nasci aqui em Belém, mas morei na Colômbia. Eu falo espanhol, mas obrigada a muitos grupos de Brasil, aprendi a falar um pouquinho de português, porque Brasil é o número 1 interessante, vem muito brasileiro. Agora não vem muito porque não há trabalho por o conflito, mas sempre a maioria dos grupos, quando era trabalho, são brasileiros. E para mim é uma alegria, eu também sou cristiana, é uma alegria poder trabalhar juntos em Belém. Para vocês deve ser uma bênção e um privilégio poder conhecer a terra onde nasce Jesus, em la terra do rei Davi, é uma bênção que não muita gente tem, então vamos ficar muito contentes, certo, Brasil? Gente. ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך. Uma rápida passagem aqui à noite pelo Muro das Lamentações, encerrando o Shabat. כי מחכים אנחנו לך אוי מתי תמלוך בציון בכל יום בימינו בכל יום בימינו אוי לעולם ותשכון ותתגדל ותתגדל